Estamos iniciando mais um Papo de Emergência. Fala galera, estamos iniciando mais um Papo de Emergência. Hoje eu tenho o prazer de receber aqui duas pessoas que com certeza são referência em Balneário Camboriú e inclusive são referência para mim. Hoje eu recebo o Cabo Valber, que é do Tático, e o Sargento Adriano, que também tem anos de casa no Tático de Balneário Camboriú. Ambos vão falar um pouquinho sobre o dia a dia e como é que é trabalhar nessa instituição que para mim merece o máximo respeito. Sejam bem-vindos, rapazes. Obrigado, irmão. Obrigado pelo convite. Valber, vamos começar contigo. Como é que foi entrar pra polícia? Como é que foi essa caminhada aí até virar policial? Pô, então, irmão, desde criança, cara, desde sempre assim, eu sempre almejei, né, ser policial militar. O pessoal que me conhece há bastante tempo aí, familiares e tal, todos sabem, acompanharam aí esse sonho de infância e batalhei minha vida inteira para conseguir isso. Tentei entrar na polícia em 2018, mas ainda faltava alguns meses para ter a idade. Aí o próximo concurso que abriu da polícia depois de 2008 ali, já veio com um nível superior e eu não tinha, então fui batalhar, fiz um nível superior. E 2013 deu certo aí, passei no concurso e entrei na polícia militar. Porra, é um sonho, cara. Desde 2013 então Desde na instituição? Desde 2013 na polícia militar, exatamente. Bacana. E senhor sargento? Então, aos 5 anos de idade, né, conheci um amigo e o pai dele era policial e aí crescendo junto com ele, né, ensino fundamental, médio, sempre falando de polícia, ele, né, e eu não almejava nada, nem passava pela cabeça. Aí, em 97 abriu o concurso, né, ainda era colado o panfletinho assim nos postes, né, no muro dos imóveis, e ali pensei em fazer, aí veio a decisão de fazer, porém a idade ainda não condizia, né, com o concurso, né, tinha apenas 17 anos. E aí teve o de 97, que me acendeu realmente a vontade de entrar para a polícia. Porém, depois realmente só consegui entrar na polícia em 2004, tendo passado em 2002 e 2003, né? Mas aí em 2004 definitivamente consegui entrar na polícia. E quando estava durante o curso de formação, uma família alugou o imóvel ao lado da casa da minha mãe e era um policial do GRT. Olha só, né? O antigo GRT. Do antigo GRT. Então, durante o curso, quando eu estava no final de semana, estava em casa, via, né, aquela movimentação ali do policial, a farda estendida lá no fundo, e tipo, cara, vou terminar o curso e vou me jogar pro GRT. Porque realmente sempre ficava acompanhando, né, o pessoal chegava ali com a viatura, a equipe da GRT na época, e ali acendeu essa vontade de ir pro GRT. Então, em 2004, entrei na polícia. E esse ano completarão 20 anos do GRT, PPT e hoje Tático, né? Olha só, 20 anos, gente. 20 anos e agora em abril 22 de polícia. Caraca, é uma história, hein? E como é que é essa experiência de trabalhar no Tático? Porque a gente sabe que hoje o Tático ele é focado mais em operações de risco, de alto risco, né? Como é que é trabalhar nessa lotação da Polícia Militar? Não, por favor, senhor. Não, bom, para nós para quem realmente não consegue mensurar, né, eu digo assim, você viver a realidade do que é apresentado em Hollywood, né? Só que você não tem como, né, regravar, né, voltar a cena, né? Então, realmente exige muito preparo, né? Eu digo que preparo mental, emocional, né? Inteligência emocional, acima de tudo, né? Preparo físico e, com certeza, experiência operacional, né? Que ela só vem com o tempo, né? Tem um sargento que hoje está novamente com a gente. Ele falou algo muito interessante dias atrás ali em casa. Ele assim, pô, Correia, pensa comigo. Você vai completar 20 anos fazendo a mesma coisa. E hoje no mercado, né, no mercado de trabalho formal, informal, privado, público, quantas pessoas estão fazendo a mesma coisa há 20 anos? Né? É raro. É raro, né? Então, com essa bagagem, ainda a gente não deixa de correr o risco de errar, né? Mas com certeza menos, né? Então, por isso que eu acho muito interessante ali os princípios que carrega, né, a equipe tática, né? São 11 princípios e o dia que eu entendi que eu tenho que carregar ele não só no dia a dia do serviço, mas sim como pessoa, na folga, acaba se tornando um pouquinho mais fácil. Mas te digo que assim, é uma aventura diária, né? Nem todo dia vai ser igual, né? Durante um determinado serviço é o céu limpo, no outro dia é raio, trovão, ou seja, o céu desaba, né? E é interessante isso. É isso aí. Pois é, eu tive uma experiência
similar aí ao Sargento Corrêa, né? A gente teve a característica de entrar já logo cedo para um grupo especializado. Como eu falei, eu entrei na polícia em 2013, em outubro de 2013. Eu iniciei o curso de formação de soldados. Fiz o curso aqui no batalhão mesmo. Na época, os cursos de formações eram regionalizados. Então, fiz o curso de formação aqui em Balneário. Sou natural daqui, fiz o curso de formação aqui e trabalho aqui todo o tempo aí, né? Até quando Deus quiser. E me formei no curso de formação ali em julho de 2014. E em dezembro de 2014, dia 28 de dezembro de 2014, eu tirei meu primeiro serviço no tático. Então, fiquei aí 6 meses, praticamente, pouco menos de 6 meses trabalhando na Rádio Patrulha. E tive uma experiência de 1 ano agora. Até semana passada na agência de inteligência, fiquei 1 ano na agência de inteligência, mas o restante do tempo praticamente todo no tático ali. Se tu me permitir uma breve história, né, Claro. cara? Pô, tu sabe que a gente já se conhece há um tempo e nós não temos o perfil de rede social, de se expor e tal. É uma característica nossa. Graças a Deus tem policiais que têm essa característica, porque também é importante, né? Alguém que fale sobre isso, alguém que mostre o trabalho e tal. Mas nós não somos, né? Esses policiais, a gente tem bem low profile, como falam, né? Mais uma história interessante aqui. Quando veio o convite pra gente vir aqui no podcast, no primeiro momento, como eu comentei contigo, eu não sabia, não conhecia ali e tal, não sabia de quem que era. Podcast eu recusei. Quando eu vi posteriormente que era tu, me animei em vir. E até na hora liguei pro sargento e falei, pô, sargento, vamos, cara. Cara é gente boa, cara é meu amigo ali, vamos. Vamos lá que vai ser legal, né? Mas uma segunda situação que me motivou a vir, cara, é que eu sei que existe uma porta para ser falado sobre Cristo. E não sei se o que o pessoal acha sobre isso. Mas eu começo a minha história aqui rapidamente contando uma experiência que eu tive com Deus, justamente sobre a minha entrada no tático, né? Eu me formei no curso de formação de soldados, fiquei alguns meses trabalhando na rua, fazendo aquele P115 que a gente chama, que é o policiamento a pé na central, ficamos um tempo fazendo barreira, e nesse período trabalhava eu e uma colega, a Clós, trabalhando no batalhão na ambiental aqui, e nós trabalhávamos num setor aqui em Balneário, e demos uma escapada ali pro bairro dos municípios, né? Aquela ânsia de abordar bandido e tal. De pegar Pegar o vagabundo aí, com perdão da palavra, né, cara? Abordar o vagabundo e tal. E demos uma escapada ali pra ver se abordava alguém. Abordamos alguns caras na frente de um bar. E eu lembro que um dos caras... Eram 4 caras assim na frente do bar, já era tarde da noite. E um dos caras estava muito relutante em aceitar a abordagem, assim. Tava o tempo inteiro... Não queria botar a mão na cabeça, não queria aceitar as ordens. Viu possivelmente que nós éramos modernos, né? A gente tinha 2, 3 meses de polícia, menos do que isso. E possivelmente por conta disso ele tentou a sorte, né? É muito comum isso, né? E eu lembro que enquanto nós estávamos ali relutando com ele ali, tentando fazer ele pôr a mão na cabeça e tal, sem saber muito o que fazer, que a gente era novo de polícia, eu vi que veio um carro com a luz, um farol apagado, e quando eu olhei era a viatura do tático na época. Eles vieram com a luz apagada, viram a cena que estava acontecendo e encostaram. Sem a gente pedir, eles encostaram. Eu lembro que desembarcou o Sargento Elvis. Eu lembro do Sargento Elvis e lembro do Sargento Schroeder, que são 2 lendas aí do tático também. E o Sargento Elvis desceu, foi lá, cara, e ele lidou com a situação de uma forma assim, ó, sensacional, cara. Sensacional. Em 30 segundos a situação estava resolvida, os caras estavam com a mão na cabeça, ninguém estava questionando nem ponderando mais, extremamente técnico, extremamente eficaz em resolver aquilo ali. Pô, eu olhei para aquilo ali, eu já almejava trabalhar no tático, né? Difícil o cara que entra na polícia e não almeja isso. E eu olhei para aquilo ali e pensei, cara, é com esses caras que eu quero trabalhar. Tá? E eu lembro que eu voltei para casa, nossa escala acabava às 2 da manhã, eu voltei para casa, dobrei meu joelho na cama, do lado da cama. E falei com Deus, falei, poxa Deus, eu sei que o Senhor já tem abençoado muito minha vida, meu sonho era ser policial, hoje eu tô na polícia, nem tenho direito de pedir mais nada, mas só mais uma coisinha, como a gente sempre faz, só mais uma coisinha aqui, poxa, me capacita e me dá sabedoria e condições de trabalhar com esses caras. E eu lembro que no momento me veio um sentimento no coração de 6 meses, não ouvi uma voz, nada, só veio um sentimento no meu coração. Eu falo isso com todo o temor do mundo, assim. Veio um sentimento de 6 meses, meus amigos, todo mundo conhece essa história já. E eu lembro que eu pensei assim, não, 6 meses é muito pouco, é pouquíssimo tempo, não tem como.
Porque na época se falava que o policial tinha que ter pelo menos 2 anos de experiência na rua para poder começar um estágio no tático, né? E veio aquele segmento de 6 meses. Eu pensei, não, é difícil, cara. Resumindo, dia 28 de dezembro, faltava 2 dias para completar 6 meses que eu tinha de polícia e eu tirei meu primeiro serviço no tático. Olha só. Olha só. Então, sempre foi Deus cuidando dos detalhes, assim, inclusive nisso. O Valber eu conheço há alguns anos, né? Alguns anos já. Alguns anos. E eu sempre acompanhei muito. É um cara bem devoto. É devoto, né? Bem devoto. E na época, inclusive, que eu conheci o Valber, eu acho que eu estava fora da igreja, inclusive. E, pô, eu sempre fui acompanhando. Até a pessoa que nos apresentou também era uma pessoa muito devota da igreja. Legal. Então, foi uma pessoa que, inclusive, voltou. E a gente vai acompanhando. E eu acompanho muito o trabalho do tático. É um serviço que eu admiro muito. Sério? Né? Legal. Até por a gente trabalhar junto muitas das vezes, a maioria das ocorrências a gente acaba pegando junto. A gente pede apoio, ou vocês pedem apoio, né? E o SAMU tá sempre ali junto com o pessoal do tático. Então, é um serviço que eu admiro bastante, né? E ter a honra de receber o pessoal do tático aqui para poder falar um pouquinho do serviço, poder falar um pouquinho da instituição. Porque eu sei que hoje muitas das pessoas têm uma visão, inclusive, deturbada do que é o tático. O tático chega pra bater, o tático chega... E não, eu sempre falei, eu sempre fui uma pessoa que sempre defendi os rapazes, porque eu conheço os rapazes fora da farda. Uhum. Eu sei quem são os rapazes. Legal. Né? Todos que estão ali, desde o Cestari, o Valber, o PC. Pô, a gurizada são... Fora da farda, é que nem eu falo, são umas mães, cara. Os caras são umas mães. Vocês falam que os caras são um brabão. Não são, os caras são umas mães. Só que realmente o serviço precisa ter aquele... impor aquele respeito. Senão a galera acaba se passando. E o senhor sargento, o que tem de história para nos contar do tático? Meu Deus. Eu tenho bastante história. A gente até brinca, né, que quando se aposentar, você vai contar inúmeras histórias que você viveu, né? Você não precisa contar a história alheia, né? Mas, como você falou, chega legal, Jorge. O tático chega para bater, né? Não, a gente chega, na verdade, para resolver. Para resolver. Né? Para resolver, porque tem gente que não entende. Então, a gente sempre costuma dizer assim, ó. Quem faz a abordagem não somos nós. É o abordado, né? Eu defino como 3 tipos de pessoas a serem abordadas, né? É o cidadão de bem que acha que é Deus, né? Ou seja, sabe o que você está falando, né? E aí ele acaba aumentando, né, o nível de estresse da ocorrência. Tem o cidadão de bem que quer ajudar e atrapalha, né? Quer que eu faça isso, faça aquilo? Não, né? Mas é a pessoa tranquila também de resolver. E tem o vagabundo, que é a mais tranquila de todos, porque ele já sabe como é que funciona a batida. Já conhece. Exatamente. Então, assim, ó, eu sempre costumo dizer nas nossas ocorrências, né? Quando chega alguém querendo dar pitaco, né, naquilo que ele não conhece. Eu pergunto, qual a sua profissão? Aí o fulano, né, a pessoa vai lá e responde, faço tal coisa. Aí eu faço a seguinte pergunta, quantas vezes o senhor pode me responder, quantas vezes foi que um policial foi lá ensinar o senhor a trabalhar? Aí a pessoa para. Ele disse, então não queira nos ensinar. E é fato, de fato. Por que eu digo isso? A gente está na rua, como eu falei, né? Parafraseando ali a fala do sargento Filho, né? Ele assim, Correia, você vai completar 20 anos no tático. Não na polícia, 22 agora na polícia, 20 no tático. Fazendo a mesma coisa. Ou seja, a gente talvez esteja muito longe de chegar na excelência. Mas a gente está muito à frente de muita gente. Né? E assim, ó, vou trazer sim, né, puxar farinha para a Polícia Militar, né, porque realmente, de fato, nesse contexto de segurança pública, a Polícia Militar é que está no embate diariamente, né, cada um com cada polícia, né, Polícia Civil, PR, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal, cada um com as suas atribuições. A gente não vai querer ser melhor do que eles lá, né, eu presumo, né, a gente não vai conseguir fazer melhor do que eles fazem aquilo que é constitucionalmente designado a eles, mas o da Polícia Militar a gente faz, com certeza. Porque a gente está todo dia ali. E, de fato, o fato de estar todos os dias na rua trabalhando no operacional, a chance de errar nessa modalidade de policiamento é menor, né? É um pouquinho mais difícil para quem não está habituado a fazer todo dia. De repente, tirando um exemplo, tira um policial do expediente para fazer um serviço operacional hoje. Sim. A chance dele errar, a chance dele usar de atitudes atreladas à emoção e não à razão é maior, né? A gente tenta ser o mais racional possível, né? 2 princípios que eu gosto de usar muito, nossos ali, que é agressividade controlada e controle emocional. A gente parece estar brabo, na maioria das vezes é verdade.
né? Igual você falou, né? Conheço o Valber há muito tempo, né, Jorge? Sim. Então, assim, pô, somos mais mãe. É que a gente é filho, é irmão, é pai, né? Inclusive pai de meninas, né? De princesas. Então, assim, ó, o cara não vai ser aquilo que é na rua em casa e não vai ser aquilo que é na rua, em abordagens onde exige realmente um nível de agressividade controlada com entes queridos ou pessoas que não ofertam nenhum tipo de agressividade para conosco, né? Então, assim, a gente vai realmente não para bater, mas para resolver, né? Tem gente que acha que a gente, chega brabo, deve chegar brabo. É porque chegou, como disse o Valber, na experiência dele que ele teve na RP, quando houve a chegada da guarnição do tático, com 30 segundos, a postura, né? E isso é fisiológico e biológico, né? Existe a caça e o caçador. É só entender que a gente vai sempre colocar como caçador e nunca como caça, né? Então a gente não vai nem para empatar, né? Muito menos para perder. Então Uma é isso. coisa que o senhor falou, e é real, eu vi muito no quartel. A exaustão leva à perfeição. E, pô, 20 anos fazendo a mesma coisa. Então, isso é mais difícil de o cara errar fazendo sempre a mesma coisa. É verdade. Né? Então, como eu falei, eu sou uma pessoa que admiro o serviço do tático, o serviço da polícia num todo, né? Mas hoje a gente vive num mundo que as redes sociais virou uma terra sem ninguém, né? Uma terra sem lei. Isso. Né? Então, as pessoas pegam 30 segundos de gravação muitas das vezes e nesses 30 segundos querem dar pitaco, né? Querem dizer o que deveria ter sido feito, como deveria ter sido feito e como resolver as coisas. Eu costumo dizer que esse é um canal que a gente tem para que a gente possa mostrar para as pessoas que não é assim que funciona. Né? A gente mostra todos os serviços, desde SAMU, bombeiro, polícia, né? Então a gente traz as pessoas aqui para mostrar um pouco de como é que é esse serviço, porque é difícil, tu tá ali, às vezes tem questão de segundos para tomar uma tomada de decisão, né? Claro. E as pessoas pegam um vídeo ali de 1 minuto, olham o vídeo, não, mas eu teria feito diferente, não, mas deveria ter conversado, não, mas deveria ter feito assim. Sim. Então, hoje como a gente vive nessa questão das redes sociais é bem difícil. Jorge, perfeito. Eu costumo dizer assim, ó, até você usou, né, o seguinte termo, fulano deveria ter feito isso. Né? E eu sempre acabo corrigindo quando a pessoa fala, não de maneira, né, não para mostrar o erro, mas assim, ó, que é o equívoco, né, entre dever e poder, né? É bem diferente. É bem diferente, né? Essa questão de deveria ter feito diferente ou poderia ter feito diferente, exatamente. Então saia da zona de conforto, se coloque, né, no olho do furacão e resolva. Mas eu não tenho o treinamento que vocês têm, não tenho o curso de formação. Exatamente. Passe pelo curso de formação, passe pelos treinos, né? Vá lá e pague o preço, né? Que tem que ser pago. Eu, Valber, né? A gente pagou, né? Em cursos diferentes, mas em estágios também, em momentos diferentes. Meu compadre, né, e irmão Valber, a gente fez uma aliança há tempos atrás, inclusive o Sub, ele corroborou com o que aconteceu depois, ele perguntou, né, numa conversa, pior que tá diferente, né, o Sub, ele tá desde o início ali, né, foi ele, inclusive, que me chamou pro tático na época, né, e assim como eu chamei o Valber, né. Foi uma escadinha. E a gente fez uma aliança, né, de trazer a presença de Deus para dentro daquele ambiente nosso, e dentro da viatura a gente fica conversando, né, sobre teologia, escatologia. Bacana. E, né, essa questão de comunhão, né, de irmãos. É uma mini igreja ambulante. Mas é verdade. Então, assim, ó, por detrás da farda... Acontece de tudo. Por detrás da farda, né, não são só seres humanos, né? São seres humanos preocupados realmente com a vida espiritual um do outro, mas também daquilo que é abordado, né? Então, assim, ó, tem um peso, né? Mas a gente sabe que na hora da ocorrência você vai ter que resolver com todas essas demandas, né? Com vários viés ali, né? Político, religioso e ideológico. Existe a equivocada percepção, talvez por parte da maioria das pessoas, né? Talvez que não nos conheçam, que não conheçam o serviço da Polícia Militar no geral, né? Eu digo conhecer do estar ali, né? Não Sim. Conhecer de ouvir falar, né? Eu ouço falar de um monte de coisa, mas isso não me dá o direito... Eu leio sobre um monte de coisa também, isso não me dá o direito de me achar um especialista naquilo dali, né? De fato, o especialista é quem vive aquilo dali no dia a dia. E nós, no serviço que nós desempenhamos, né? Não só nós policiais militares, mas como tu também, na área, sabe que é muito complexo. O cara tem, como tu disse, o cara tem poucos segundos para às vezes tomar uma decisão e tal. Então, é só de fato quem vive para poder dar uma opinião de maneira justa. Porque a gente lida com muita coisa, a gente lida com emoções próprias, a gente lida com emoções alheias. Que não é porque usa farda que deixa de ser ser humano. Com certeza. Tem os problemas em casa, tem, né?
Então, Com o tempo a gente vai desenvolvendo a característica e vai desenvolvendo o hábito de não deixar a emoção sobrepor, né, a razão. E de fato isso vem com o tempo. Quem faz isso há bastante tempo sabe como é que é. Eu lembro hoje da primeira abordagem que eu fiz, assim que eu ainda estava no curso de formação, num dos estágios do curso de formação. Eu lembro que foi na Praça Tamandaré, tinha 30 alunos ali, mais o pessoal experiente, e eu lembro da primeira abordagem. Quando finalizou a abordagem, minha mão não conseguia fazer a mão parar de tremer. Da adrenalina, assim, de ter abordado alguém com a arma na mão e aquela coisa toda. Hoje é uma coisa corriqueira que isso não acontece mais, entendeu? Por quê? Porque com o tempo a gente vai cascorando, né? A gente vai criando uma casca em cima daquilo ali, a gente consegue lidar com essas emoções de maneira mais fácil. Isso serve para tudo, serve para a questão da adrenalina, de uma abordagem, serve para uma questão, a questão de risco, a questão do medo, que não tem o cara que diga que não sinta medo, a gente vai para ocorrência às vezes, falando com Deus, Senhor, perdoa os meus pecados, se acontecer alguma coisa comigo, que o Senhor me receba aí e tal, porque a gente não sabe o que vai enfrentar, né? Sim. Já pegamos ocorrência de todo tipo possível, né? Assim, todos os tipos. Todos os tipos possíveis, de roubo a banco, como uma época acontecia muito, era uma modalidade comum na região. Até ocorrências em deslocamento, em alta velocidade, BR, acompanhamento, todo tipo de ocorrência, né? Uma ocorrência que às vezes parecia simples, quando chegou lá evoluiu a um ponto de ficar uma ocorrência de alto risco. Então é impossível a gente não sentir o medo. O que acontece é que a gente consegue dominar isso e dizer, não, tem controlar as emoções, a né? gente tem que chegar lá e resolver. A gente tem que chegar lá com uma postura, a gente tem que chegar lá com uma forma de resolver a situação. Então não tem opção, tem que chegar lá e fazer. E ter Deus com vocês, vocês acreditam que certeza. É essencial para o serviço? Então, a fala do Sub ali, o Ebson, a gente trabalhou muito tempo junto, né? Mais de uma década, né? E quando ele retornou agora novamente, né? Ele trazer isso, né? De que ele sente um ambiente diferente, ou seja, ele passou por todas as fases do grupo, né? E eu apenas fiquei fora comecei no final da primeira fase ali do GRT. Então, dele falar isso, né? Eu acompanhei praticamente tudo, né, mais de 95%, o Emerson praticamente os 100%. E ele fala isso, me encheu de felicidade e alegria, porque realmente, hoje, a maioria dos nossos policiais são pais de família, assim como o Valber, né? Eu também sou nascido e criado em Camboriú, então a vida inteira aqui. E você ouvir isso, né, mostra que realmente a nossa atuação ela não se pauta apenas em abordagens técnicas, com conhecimento operacional, né, conhecimento técnico, né, com habilidades operacionais desenvolvidas, conhecimento empírico, mas sim também totalmente humanizado. A gente hoje, né, eu acho que realmente a nossa função ela acaba sendo, as nossas abordagens elas são mais humanizadas do que nunca hoje, porque tudo que a gente faz é pautado na grande maioria das vezes de maneira racional nas técnicas operacionais, né? Tipo, nas técnicas policiais. E igual o Valber falou, né? Na primeira abordagem tremia a mão. A gente tem um vídeo salvo, né? Se o dia que, né, permitir, eu te compartilho. Claro. Durante uma ocorrência, na abordagem a um motociclista no posto de combustível, né? Ele veio a informação de que ele estaria espancando a feminina lá próximo a Green Valley. A gente foi em deslocamento, cruzou pela moto, ele estava junto com a feminina na motocicleta. Ele parou no posto da Barra para fugir da guarnição. Ele passou no sentido contrário, a gente tem que fazer a volta. Então ali eu acho que ele tentou despistar. E nisso a gente viu e parou para abordagem. Na abordagem ele sai correndo com uma arma na mão e dispensa, né? Que nós dois, né? Exatamente. Nós dois, o PC você mencionou o PC, o Leôncio, que era o nosso estagiário, né? O quarto homem. Então, quando a gente sai para abordagem, o vídeo, eu acho muito interessante, que ele é extremamente técnico, ou seja, a gente executou exatamente a função de cada um, conforme aquilo que a gente treina todo dia. Ou seja, mesmo no calor da emoção, mesmo sabendo do risco da ocorrência, que era uma ocorrência nível 3, Maria da Penha, a feminina sendo agredida, com o masculino armado. Olha só. A gente descompactou, cada um fez sua função e fez a abordagem, né? Sem colateral, né? Sem nenhum tipo de efeito colateral. Ou seja, técnicos, né? Mesmo sendo técnicos, temerosos a Deus, porque a gente sabia do risco, né? O risco do agente ali poder perder a vida, ou a gente, né, ter que atuar de uma maneira um pouco mais
mais contundente, com um posto de combustível cheio de pessoas. Então, realmente, além desse temor a Deus que a gente tem, né? Eu digo que todo o efetivo do pelotão tem, todo o efetivo da nossa equipe tática tem como seu Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas, né, humaniza a abordagem na maior parte das vezes por conta dos princípios técnicos que a gente usa e com esse temor a Deus. Bacana. E esse temor a Deus, né? As pessoas não podem confundir isso com uma fraqueza, né? Pelo Não. contrário, né? Pelo contrário. A Bíblia é bem... Nós estamos espiritualizados. Né? Tá bem espiritualizado esse podcast. Nossa. Pois é, e você, a primeira vez que ficou desse jeito, hein? Mas assim, ó, a Bíblia fala, cara, que toda autoridade na Terra é constituída por Deus. Certo. Muita gente me perguntou sobre isso. Inclusive, quando eu fiz a etapa, no curso de formação, fiz a etapa do... parte psicológica ali, né? Quando a gente tá passando pelo concurso, né? E eu falei que era cristão na entrevista com um psicólogo ali da Polícia Militar. Eu falei pra ele que era cristão e tal. E eu muito temeroso, né? Porque o cara querendo passar no concurso, queria ser polícia, né? Eu falei, não, eu sou cristão e tal. E ele me perguntou, tá, mas tu é cristão e se em algum momento da tua vida tu precisar tirar a vida de alguém? Não, algum momento da tua vida da Eu acho que polícia essa é toda ali. a pergunta que as pessoas fazem, né? Mas tu é cristão e tu é pró-armamentista? Isso. Né? Eu acho que todo mundo uma vez faz essa pergunta. Cara, assim, ó, e isso já há muito tempo era algo curado em mim, assim. Porque o cara que lê a Bíblia, ele entende isso. Que tem profissões que são dadas, tem missões que são dadas a pessoas específicas. Deus me deu essa missão. Então deu essa missão para fazer o que tem que fazer para resolver. Ô, Jorge, Se em algum momento, no momento da minha carreira em que precisei confrontar com alguém, que precisei de repente ser enérgico com alguém dentro da legalidade, mas preciso que a pessoa ser mais enérgico, até ocorrência, como eu falei, ocorrência de confronto que acabou resultando ali a morte do vagabundo. Cara, assim, ó, não houve um minuto sequer de dúvida em relação a isso, porque é um ofício dado por Deus. Toda autoridade é constituída por Deus, é o que a Bíblia fala. Então, assim, ó, isso me coloca num lugar, isso nos coloca num lugar do seguinte: eu caminho com Deus, eu tenho minha vida pautada nisso, mas eu vou fazer o que tem que fazer. E isso é muito legal, porque isso fala exatamente sobre o que a gente fala nas abordagens na maioria das vezes, né? Cara, a gente vai te tratar, a gente aborda o cidadão ali, a gente fala assim, ó, a gente vai te tratar da forma que você quiser ser tratado, cara. Pode ser o cara de mais alta periculosidade ao cidadão de bem. Se o cara de mais alta periculosidade, desde o começo da abordagem, ele for cooperativo, for respeitoso, pô, a gente vai tratar ele da mesma forma. Existe uma ideia errada de que o tático vai chegar, vai quebrar todo mundo, vai fazer não sei o quê. A gente vai fazer o que precisar ser feito para resolver a situação. Seja o cidadão de bem, seja o vagabundo, a gente vai tratar ele da forma que ele nos tratar. E isso já vem dessa questão cristã, assim, né? De tratar a pessoa da forma que ela tem que ser tratada. Mas isso pode ser pro bem da pessoa, Claro. ou pode ser pro fim dela. Se ela optar pela opção de confrontar com a guarnição, vai ser pro fim dela. E sem nenhum peso na consciência, e sem nenhum peso na consciência, sem nenhuma culpa, porque nós não buscamos isso. Nós estamos ali como agentes da lei, instituídos por Deus, como a Bíblia fala, e se a pessoa optar por essa ideia de confrontar alguma coisa assim, vai ser dada a resposta na altura sem nenhum problema. É pensar da seguinte forma, né, Jorge? Quem é que sai de casa com uma arma na mão, né? Pensa que não tem porte, né? Não tá habilitado para isso, com o intuito de fazer algo errado, né? Quem é que sai? Não é o policial. O policial, ele trabalha, eu posso te falar de maneira categórica. Houve uma única vez que eu saquei minha pistola num dia de folga para abordar um masculino que estava roubando o outro. Ele estava simulando estar armado e acabou. Foi a única situação. Ou seja, controle emocional, que é aquilo que a gente carrega, né? Aqueles princípios que a gente carrega. E a questão, igual você, né? Pô, como é que é, né? Do Valber ter mencionado ali, né? Você como cristão, né? Se precisar. É poder de decisão, né? De quem? De quem decidiu sair de manhã de casa para fazer algo de errado para alguém. O não matarás está no seguinte contexto. Você não sairá de casa para assassinar as pessoas, mas matar alguém em defesa de uma pessoa Para defender, você está provando amor ali, né? Você está mostrando realmente, pô, eu cuido daquela pessoa, né? Eu me coloco em risco para salvar aquela, porque ela não decidiu ser vítima, mas quem decidiu ser autor
né? Ele teve esse discernimento. Não, eu quero fazer algo de errado. Eu quero ser o vagabundo e quero atacar aquela vítima. Então, em defesa da vítima, você age com sentimento nobre, né? De cuidar, de zelo, de proteção. Já com o vagabundo, ele decidiu. E, como disse o Bob, achei bem interessante. Não ache que isso é fraqueza, né? Não ache assim, ó, ledo engana achar que é fraqueza. A gente já confrontou Comando Vermelho, PCC, Kamikaze, Bala na Cara, PGC, a dar com rodo, e cai todo mundo. E vai continuar caindo. Santa Catarina não é à toa, né, ser o estado mais seguro. Por quê? Primeiro que há um choque cultural, né? Hoje a gente tem o maior número de imigrantes no estado, né? Santa Catarina recebendo. O pessoal ele vem com essa falsa sensação de que por ser um estado seguro é tranquilo para quem é de bem, não para quem decidiu fazer coisa errada. Para quem decidiu fazer coisa errada, estamos aqui, presente, né? Sendo técnicos e confiáveis. Iremos agir sim, né? De maneira, com ação rápida e rigorosa. Azar. Não, infelizmente não vai bancar. A gente não foi treinado, a gente, né, não foi catalisado na nossa mentalidade e para perder. Para empatar. Muito menos para perder. Exatamente. É só imaginar assim, ó. Quando todo mundo foge de um determinado ponto, porque ali está acontecendo algo de errado, a gente está indo temeroso a Deus, mas na maior alegria para ir lá, cair no meio do... É a mais pura realidade. A gente sente falta quando não acontece algo, né? Poxa. Sei como é que é. A gente trabalhou junto muito tempo na mesma guarnição, hoje não mais, né? Mas eu lembro que a gente assumia serviço e tipo assim, ó, pô, cara, tomara que hoje deu um caixa eletrônico, tomara que aconteça um roubo a banco, alguma coisa aí. Assim, ó, é algo muito comum, né? A gente aprende a gostar, na verdade é quase uma... Há quem diga que seja uma dependência, né? Que isso é um problema futuramente quando o policial tá perto de se aposentar. Eu imagino que seja. Porque a gente fica viciado nessa adrenalina, nesse, né? Eu entendo bem o que vocês falam. O Serviço é aquele negócio, o cara gosta de ir pro trabalho. Tem gente que, pô, segunda-feira é dia de trabalhar. Cara, eu gosto de ir pro meu trabalho. Jorge, vou pegar férias agora em abril e eu nem tinha passado pela cabeça. Nossa, já tá chegando as férias, de tão bom que tá. É, verdade. O cara pega férias, chega no 15, 20 dias de férias, o cara já tá doido pra voltar. Porque o cara vê as ocorrências acontecendo, os amigos postando no grupo e o cara, eu tô em casa aqui fazendo nada. Então é uma característica, né? A gente, pô, assumia serviço, sempre brincava, você falava, né? Pô, hoje eu tô sentindo que vai dar um caixa, hein? Vai dar um caixa eletrônico aí, vai dar um roubo aí, alguma coisa massa. Vamos polemizar, vamos deixar um negócio um pouco mais polêmico aqui. Eu gosto da polêmica. CAC, vocês como policiais, a gente sabe que existe policiais que são a favor e policiais que não concordam muito, né? E hoje a gente vive um momento de instabilidade política, né? No Brasil, ao qual, para quem é pró-armamentista, isso ficou um pouco complicado. Vamos usar essa palavra. Vocês como policiais, qual que é o pensamento de vocês e como que vocês agem com esse grupo que vê o pró-armamentismo como uma situação de defesa, né? Um jeito de defesa, defender a família, de se defender. Como é que vocês veem esse lado? Vamos lá. Eu primeiro quero dizer que eu acho que o cidadão de bem ele tem que estar armado mesmo, que ele tem que se armar. Obviamente tem que fazer isso de forma legal. Infelizmente a legislação do Brasil não é fácil, né? O cara, porra, um monte de burocracia, um monte de coisa. Confesso que eu tô um pouco por fora da questão da burocracia, mas o cara tem que se armar. O cara tem que se armar. Eu falo isso para todos os meus amigos, todos que não são policiais, todo mundo que me pergunta, cara, tô pensando em comprar uma arma. Eu falo, não pensa, mano, compra. Dá entrada na documentação, precisar te apresentar um clube legal, te apresenta um clube legal, tenho vários conhecidos. Porque assim, ó, a arma de fogo, ela iguala as forças. Isso é jargão bem comum, né? Mas isso é muito verdade, cara. Você pega uma mulher sozinha, por exemplo, em casa, em que 2 masculinos invadem a casa para fazer uma maldade. Cara, se essa mulher não tá armada, ela vai ser vítima. Só se Deus não quiser intervir e acontecer alguma coisa. Senão ela vai ser vítima. Agora, se essa mulher tá armada, as forças são igualadas. Isso serve para mulher, serve para homem. Então, assim, um cidadão de bem, ele tem que se armar. Não tem a opção. Tem que se armar. Inclusive, eu tô com a camisa com a bandeirinha do Texas aqui, ó. Aí, ó. Inclusive, essa camisa é do pessoal da Escola 38 ali em Floripa, que é um pessoal, pô, são meus irmãos aí.
e fazer um pouquinho nem pedi pra vocês pedir, né? O merchan. Mas o pessoal é muito massa e essa filosofia, cara, eles pregam muito isso, né? Eles têm uma sede no Texas, tem uma empresa no Texas também. E lá no Texas, cara, eu tive a oportunidade de ir lá algumas vezes. Acompanhei. Lá cara, é todo mundo armado mesmo, é legal pra caramba, o acesso à arma é muito legal. E é um lugar extremamente seguro, cara. Ninguém entra no pátio do vizinho, porque assim como eu tenho arma, o vizinho também tem. Então é um lugar muito seguro. Essa falácia de que muita arma é muito mais crime é só falácia. Isso aí é comprovado que não é. Essa é a minha opinião sobre arma. Eu acho que todo mundo tem que estar armado. Agora eu vou usar a tua palavra, né? Vamos lá. Todo cidadão de bem, ele deve estar armado. Eu sou totalmente favorável, assim, ó, categoricamente, né? Concordo 100% com o Valber. Todo objeto inanimado, ele é uma arma. É uma arma. Seja para defesa ou para ataque. Ponto. O veículo na mão de uma pessoa mal intencionada, ele se torna uma arma. Ponto. Então, assim, eu imagino que essa frase ela já desconstrói toda a narrativa de quem é contra armamento, né? Algum tipo de armamento. Segundo fato, opinião política minha, né? Adriano Corrêa. O nosso estado, ele é um narco-estado. Ponto. Ou seja, não há política de combate ao crime organizado eficaz, nunca houve. Não há... O nosso sistema prisional não comporta, né, todo mundo que está envolvido ao tráfico. Políticas, né, sociais para tratar dos viciados, já vai entender o contexto. São situações, são pontos que devem ser realmente colocados em pauta para ser resolvido e não a questão do CAC, né? Da pessoa de bem poder estar armada. Por que eu digo tudo isso? O governo, ele gosta, ele usa dessas prerrogativas. Saúde, educação e segurança, né? São as mazelas da sociedade brasileira. A vida inteira foram e a vida inteira serão na mão de governos corruptos. E o atual, para mim, é o pior de todos. É a minha opinião como cidadão. Então, vindo disso, recentemente, a semana, os Estados Unidos, mais uma vez, né, confrontando o Brasil, né, em relação a organizações terroristas, tentando tornar equivalente organizações terroristas, Comando Vermelho e PCC. 4 governos ficaram fora da reunião aqui das Américas, né, o escudo da América, né? Um deles o governo brasileiro. O Lula está trocando minerais raros, né, minerais raros, para que não seja aprovada nada contra Comando Vermelho e PCC. Aí pergunto isso, Jorge. Por quê? Por que o cidadão de bem tem que dar ouvidos a um governo que cuida, que tenta proteger, está tentando proteger, né? Matéria de ontem e de hoje, tentando proteger organizações criminosas, né? Que estão com armamentos que não são fiscalizados, né? Armamentos de grosso calibre, e ficam pautando em cima de atirador esportivo, o CAC. E nem pela questão do atirador esportivo, mas sim pela defesa dos seus entes queridos. A Polícia Militar, ela não é onipresente, né? A gente não consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E independente do que você for usar, você vai ter que ter algo para usar para se defender. Melhor que seja uma arma de fogo. E a presa, ela só se torna presa na mão do predador quando ele sabe que ela está indefesa. Né? Vagabundo algum vai entrar na casa do Jorge, do Pedro, do João, sabendo que ele tem uma arma em casa. Né? Ou sabendo que ele pode ter uma arma em casa. Na verdade, que ele tem o direito de ter uma arma em casa. Então, com certeza, sou totalmente apoiador, né, do cidadão de bem ter arma em casa, no seu comércio, para defender o quê? Né, os seus bens, mas principalmente a sua família. E entender também que CAC é CAC, né? Polícia é polícia. Polícia é polícia. O CAC, ele não está habilitado a ser um operador na área de segurança pública. Porque existe uma diferença gigantesca nisso, né? É só isso. As pessoas confundem, né? Confundem. Isso que é o problema também, né? E é onde é o próprio calo no pé deles. Porque por situações adversas, se acontece com nós policiais, a gente tem nossos policiais fazendo besteira na rua, né? Seja de serviço ou de folga, que em tese tem um preparo maior, quem dirá o CAC. O CAC ele pode atirar infinitamente mais, né?
durante o decorrer da vida dele ali sendo um atirador esportivo. Mas entenda que a atuação em si, na rua, em situações onde o nível de estresse, né, a inteligência emocional, ela tem que estar à frente, conhecimento técnico, né? Então aí realmente ele vai entender que ali ele não vai estar chamando atenção para si. Então, né, independente dessas minhas opiniões de governo e tudo mais, né, o comportamento do cara, ele tem que entender que sim, né? E eu acho que a maioria dos policiais são favoráveis. Sem dúvida. Bacana. Quero saber um pouquinho da história. Quero entender como é que é trabalhar no tático, ocorrência. Inclusive, anteontem tivemos uma ocorrência aí de grande estresse. Né? Inclusive, era o sargento que estava compondo a guarnição. Nos conta um pouquinho sobre essa ocorrência. Sim, senhor. Quer falar da dinâmica ali, do nosso atendimento de alto, altíssimo risco? Pode ser, Jorge? Que aí... Claro. Então, vamos lá falar um pouco sobre o tático no geral, né? Muita gente pergunta, né? Pô, como é que eu faço para trabalhar no tático? O tático é uma polícia diferente, é um concurso diferente, né? Tem muita essa pergunta, é muito comum, tá? E não, senhores, para quem vai assistir, talvez tenha essa dúvida, somos policiais militares, todos policiais militares, que a partir do momento em que eu ingresso na Polícia Militar, me formo no curso de formação de soldados ali, no curso de formação de praças, passo a trabalhar na rua, e então eu começo a ser acompanhado, né? No nosso caso aqui do 12º Batalhão, o tático ele é por batalhão, né? Existe o batalhão tático, existe um batalhão tático, hoje é algo mais recente, assim, bem legal, mas o tático em si, ele é sediado nos batalhões, né? É uma unidade do batalhão, né? Então aqui no 12º Batalhão a gente trabalha da seguinte forma, chega uma leva de policiais trabalhando na rua, nós trabalhando também, tirando serviço junto, e a gente começa a observar os policiais que estão na rua. Pô, esse cara aqui é um cara legal, pô, é um cara dedicado, é um policial alinhado, é um policial honesto, que é a primeira Antes coisa da pessoa se oferecer, então já existe aquela visão do grupo. Já existe, com certeza. A gente já tá olhando ali, avaliando esses policiais. Aí, quando precisa chamar alguém, surgiu uma vaga para trabalhar aqui, é feito como? É feito uma votação entre nós, isso é algo bem legal. O comando aqui sempre respeitou isso. E existe uma votação entre nós integrantes do tático. Não é o comando que decide... Bacana. Vai o fulano. Não, assim, é votado entre nós, daquela observação isso que eu ia prévia. Perguntar. O tático, ele tem uma autonomia própria, de certa forma, dentro do batalhão? Tem. Tem uma autonomia pautada por diretriz e tal. É um pouco diferente do serviço da Rádio Patrulha. Mas a gente tem essa autonomia também da escolha por conta do comando. O comando respeita isso. O comando entende a importância do serviço, entende que é uma unidade especializada, que de fato quem vai trabalhar ali tem que ser gente selecionada, gente de confiança, e por conta disso ele respeita essa escolha nossa. Bacana. Então, daqueles policiais que nós observamos no decorrer de meses, às vezes até anos, né? A gente escolhe entre nós, a gente bota para votação e o nome mais votado vem para fazer é convidado para fazer um estágio. Aí o cara tem que ser voluntário. Ele vai perguntar, cara, tu é voluntário? Eu lembro quando você no Correio foi conversar comigo lá em 2014. Falou, pô, senhor, tu é voluntário para trabalhar no tático? Eu falei, sim, senhor, sou. Porque surgiu teu nome foi cotado e tal. Aí, a partir do momento que o cara ele é voluntário e ele foi escolhido entre nós, ele entra, passa a tirar as escalas com a gente como estagiário. E esse estágio vai de 3 meses ao infinito, assim. Teve estágio de durar mais de 1 ano, teve estágio de durar 3 meses, o meu durou 5 meses. Durante esse estágio, ele passa por diversas instruções, ele vai aprender a lidar com os materiais que a gente utiliza, vai aprender a usar aqueles materiais, vai aprender as nossas técnicas, que é um pouco diferente da técnica da abordagem em 2, por exemplo. Nós trabalhamos em 4, então a abordagem é um pouco diferente. E ele vai ser doutrinado, né, na nossa doutrina do grupo tático. Ele vem sendo esse estágio, bancando esse estágio, que é cobrar, tem aquela cobrança, extensãozinha de saco, tal, aquela coisa toda. Aí ele passa por um batizado, é um evento que a gente faz por um determinado tempo. Negócio bem calmo. A gente não vai revelar quanto tempo que dura um batizado, né? Vai que tem algum futuro assistindo, assistindo algum pretender aí. Tem um preço a ser pago, isso é fato. Exatamente. Pra tudo. E o preço é pesado. É alto. É alto. O cara tem que querer muito. E a gente não veio pra mídia, né? Como disse o Valber, né? Só... Sim. A gente
para pagar embuste, gente. É mais pura realidade, Jorge. Assim, Tem que querer. pra quem tá assistindo, senhores, assim, ó, é zero embuste aqui, a gente tá falando da realidade, tá? Ninguém tá Não, a gente não precisa contar né? embuste. A ideia não é essa, né? Eu falei isso pro Jorge lá embaixo, Sim. né? Eu falei, cara, assim, a gente nem gosta muito disso porque infelizmente na internet tem um monte de coisa por aí, né, cara? O cara 10 mirabolantes. fez e aconteceu e tal, e não é a ideia. Mas assim, ó, é pesado. É doído, o cara tem que querer de verdade. Outra dúvida, a gente não ganha mais por trabalhar no tático, né? Todo mundo pergunta, mas vocês ganham, o salário é maior, então? Não é nada, não ganha nada mais, é mesmo Ganha mais salário, acomodação, mais estresse, mais faz trabalho, parte, tá? Exatamente. Faz parte, é muito gratificante. Perfeito. Então o cara vencendo o estágio, ele passa por esse batizado e a partir desse momento do batizado, ao fim do batizado, ele ganha o fardamento camuflado, que até então ele trabalhava com fardamento CAC, né? Fardamento padrão da Polícia Militar ali. O estagiário, então, trabalha como um rádio patrulha Trabalha dentro do tático. com fardamento CAC, exatamente. Tá. Ele ganha o camuflado e então ele passa a integrar oficialmente ao grupo tático, aí trabalhando de camuflado e tal. Como Aí. o sargento falou, né? Desculpa, sargento, rapidinho. Como o sargento falou, a gente não ganha nada mais em salário, mas ganha mais trabalho, mais compromisso, mais responsabilidade, né? Porque nós não temos a opção de desligar o telefone na folga, porque qualquer momento pode ser acionado, a qualquer momento pode estourar algum BO em algum lugar e acionar todas as guarnições. A gente não pode se dar o luxo de faltar serviço, de dar migué, isso não existe, não acontece. Porque, acima de tudo, a gente tem o senso de responsabilidade, obviamente, né? Com a Polícia Militar, com o serviço, com o grupo. A gente preza muito pelo nome do grupo também. Pô, 12º Tático, é um grupo conceituado. Então, a gente gosta de manter isso em dia, essa questão da responsabilidade com o grupo. Então, ganha mais trabalho e mais responsa, né? Quando o Valber fala, né, ganha farda, a gente acaba, na verdade, mencionando que ele recebe uma segunda pele, né? Recebe a nova pele dele, que faz jus, né? Ele ganha pelo mérito, né? Não ganha por ter apenas ganho, né? O capricho, né? Ele ganha realmente porque ele foi lá e buscou, né? Conquistou. E eu achei interessante o Valber ali, ganha mais compromisso. Verdade. O Emerson tá voltando de cirurgia de joelho, né? Já veio antes do tempo de atestado para poder estar compondo o grupo. Né? Tem mais, recentemente a gente estava com mais 2 ou 3, né? Isso. E o pessoal totalmente comprometido porque não quer faltar, não quer sentir um fardo e tão pouco deixar prejudicado o pelotão. Exatamente. Acho que foi ano passado, o PC, você mencionou o PC, ele mandou mensagem ali, chateado porque ele teve que pegar atestado. Então assim, ó, acontece disso, né? Acontece muito disso. Você vê assim um extremo comprometimento. A gente continua falhando, a gente continua errando em vários aspectos da vida, mas é diferente, né? Tem gente que, de repente, pode ter um pensamento da seguinte maneira: os caras se acham melhores. Não, a gente se acha diferente. A gente tem equipamento diferente, viatura diferente, armamento diferente, a gente tem postura diferente, né? E por conta disso tudo a gente carrega doutrinas, igual o Valber menciona do estágio ali, né? A gente incute no policial, em formação ali no estágio, uma gama de conhecimento. Mas muito conhecimento. Muito conhecimento. E aí, por conta disso, ele também tem a cobrança da estafa física, mental, emocional, porque a gente não está preparando ele por ego e vaidade nossa, mas sim para ele se tornar um policial diferente, né? Melhor capacitado, né? Com questão de inteligência emocional, intelecto também, conhecimento operacional, e tudo isso faz parte, né? Do policial, né? Está intrínseco ao policial do tático. Ele carrega uma gama de informações que são ferramentas que ele vai ter que usar, né? E não só para ele, por cada um dos integrantes, né? Ou seja, a gente faz parte de uma engrenagem só, né? De um componente só. Somos peças da mesma engrenagem ali trabalhando em conjunto. Então, assim, ó, não podemos ter falha, não podemos estar abaixo, né? Tem um índice mínimo e a gente trabalha para isso. Valber é um dos nossos, né, instrutores ali de tiro, então cobra, né, a excelência. Então, e assim como as demais outras doutrinas, todo mundo, né, se cobra, todo mundo se policia, todo mundo tenta melhorar, né, um dia de cada vez, para que realmente na rua a atuação seja diferenciada. É isso aí. Bacana. O tático, ele começou como GRT. Depois foi para PPT e hoje tático. Bacana. Isso. Era grupo, né, de resposta tática, né? A nomenclatura, depois pelotão de patrulhamento tático e hoje o tático, né? Na época, inclusive, o camuflado era cinza e cinza escuro, era isso? Isso, é o camuflado urbano, né? Cinza urbano. Cinza ali, né? Que é o mesmo camuflado
quase, não é o mesmo, mas é bem similar ao camuflado choque Do hoje, choque. né? Do batalhão de choque hoje. Mas aí com o tempo ali, mudou pro PPT, mudou o camuflado também. E agora a nomenclatura é apenas tático. A Bacana. nomenclatura adotada aí pela Polícia Militar. E qual foi, eu acredito que vocês já tenham passado por várias ocorrências, né? Como foi citada a última ocorrência em si. Mas qual foi a ocorrência assim que o Valber pensou, cara, hoje talvez eu não volte pra casa? Cara, é uma pergunta bem comum, assim, né? Já tiveram algumas ocorrências de... Eu vou falar, cara, a ocorrência que mais me marcou, assim, cara. De novo, reforçando, né? Não é nenhum embuste, é verdade, assim. A gente já pegou algumas ocorrências de confronto, e normalmente a ocorrência de confronto, o cara sente o medo, né? O cara sente ali a adrenalina e tal. Mas essas ocorrências normalmente não marcam muito, cara. A ocorrência que mais me marcou, por incrível que pareça, e todo mundo que eu conheço me pergunta isso. Cara, qual que é a ocorrência mais cabreira que tu já pegou? E a ocorrência mais cabreira que eu já peguei não tem a ver com confronto, cara. Olha só. É uma ocorrência... Assim, ó, sempre que eu falo nela, eu me emociono ainda. Nós estávamos de serviço, eu, Sargento Souza de Itapema, e o Cabo Hernandes, que hoje trabalha na formação sanitária, né? Trabalhávamos no tático e estávamos de serviço, salvo engano, era um domingo, um sábado de sol, assim. Deve ter sido isso em 2016, por aí, 2017. E nós fomos chamados que havia acontecido um afogamento embaixo da ponte do barranco ali. Certo. Embaixo da ponte. A gente tava perto, fomos lá, o Cabo Hernandes é enfermeiro. Aí fomos lá pra ver se conseguia ajudar em alguma coisa. Nós chegamos lá, tinha uma menina de uns 11, 12 anos chorando muito. E o que tinha acontecido? A mãe dela e o irmão dela tinham se afogado. Estavam pescando ali no rio Camboriú. E o menino caiu na água, começou a se afogar, a mãe se desesperou, pulou na água para salvar o menino, morreu a mãe e o menino. Nós ainda ajudamos a tirar a mãe da água e auxiliamos ali na tentativa de reanimar a mãe. A mãe, né? Desculpa, o menino nós não achamos. O bombeiro achou posteriormente, assim. Mas a gente ajudou a tirar a mãe da água e tentamos auxiliar ali no atendimento da mãe. Infelizmente não tivemos êxito. O SAMU chegou logo em seguida também. Não tivemos êxito ali, acabou falecendo a mãe e o filho. Então, e a menina viu tudo, chorando muito e tal. E isso eu lembro que me marcou bastante, assim, na época. Mas, posteriormente, uns dias depois, eu fiquei sabendo que eles iam na igreja, embaixo da minha casa tinha uma igreja, eles iam na igreja embaixo da minha casa. E eu fiquei sabendo que eles estavam pescando porque eles não tinham comida em casa. Então, cara, assim, ó, foi a ocorrência que até hoje quando eu falo, me emociona, assim. Que mais me marcou, assim, ó, a menina chorando, a menina viu a mãe e o irmão morrer, assistiu tudo, a menina em desespero, em choque, e toda aquela cena ali, a mulher, o ajudar na ressuscitação e tal, e depois ficar sabendo que eles estavam pescando porque eles não tinham o que comer. Então, tipo assim, ó, cara, eu lembro que me marcou demais até hoje, é a ocorrência que eu nunca esqueço, assim, eu sempre lembro dela e me emociona, assim. Então as pessoas acham que vai ter a ver com ocorrência de confronto, ou com ocorrência de tiro, e não, nem sempre são essas ocorrências que marcam, né? Porque, como a gente falou antes, cara, assim, ó, a gente até torce desse tipo de ocorrência de... Esse é o dia a dia do cara, né? De acompanhamento, a gente até torce que aconteça esse tipo de coisa, mas quando acontece algo nesse sentido, envolvendo criança, envolvendo uma família, passando por uma necessidade, e isso resultou a morte da mãe do menino pequeno, o menino devia ter uns 6, 7 anos, cara, assim, ó, a gente vê coisa, né? A gente vê coisa nesse serviço da Polícia Militar. Cara. Vê coisa. Então essa foi Muitas a que mais coisas. me marcou, assim. Sargento. E o senhor? Pô, de ocorrência marcante? Pô, eu não... Olha, não consigo, sabe assim, tentar imaginar uma que realmente tenha marcado muito. Sabe? Não por, né? Não por... são várias, na verdade, e eu acho que por já estar mais tempo, eu acho que essa situação de blindagem emocional acabou passando, né? Mas teve uma de confronto. Na verdade, a gente foi intervir numa situação onde houve um confronto, um policial foi alvejado em Navegantes, e aí foi mobilizado inúmeras equipes. Aí uma delas foi a nossa equipe de Balneário, e o Elvis estava junto também. E lá
no bairro São Paulo, avenida bem larga, tipo a 4ª Avenida aqui em Balneário. A gente saiu daquela avenida, acho que é a 470, né? E logo pegando à esquerda já tinha a avenida com 2 barricadas de fogo e pessoas, né? Parando a cidade, aquele bairro ali, em manifestação, porque eles tinham sido ameaçados pelo pessoal do tráfico ali na época. E aí a gente ficou aguardando com a chegada das demais equipes. Cada equipe do tático pegou seu escudo balístico, né? Um dos policiais de cada equipe se prostrou à frente e a gente foi formando as colunas ali, aguardando a ordem, né, de comando geral, né, de oficiais superiores, para que a gente pudesse intervir, liberar a via. E também aguardando a chegada das demais equipes. Veio o tático de Brusque, Blumenau, de Florianópolis, Joinville, Navegantes, Itajaí, guarnições de folga, né? Tava todo mundo ali. E nesse trem de tempo foram formados, acho que não estou enganado, mas 7, 8 colunas de equipes de tático e choque. E nisso incorporou alguns policiais do choque com a nossa guarnição. E você via ao longe, assim, à noite, né, aquela chama gigante assim no meio da rua. 2 linhas de chama gigante, né, uma à frente e outra mais atrás. E essa manifestação ela ocorreu porque teve um traficante que havia sido morto no dia anterior. E no dia dessa manifestação, por clamor ali dos traficantes, né, em posição deles, as pessoas tiveram que ir para a rua. E foi feita uma emboscada no início do dia. Uma guarnição policial militar lá atendeu um acidente de trânsito. E nisso os vagabundos estavam esperando e alvejaram um policial. Então aí teve toda essa situação. Aí enquanto a gente aguardava, a gente ouviu vários estampidos. Mas durante a conversa, imagina, a gente estava assim numa conversa bem de boa com os policiais, aguardando a ordem, né, para deslocar. E depois do estampido, de você ter ouvido o estampido, você sentiu o deslocamento de ar e o projétil girando e cortando o vento ao lado do seu rosto, né? Aí passou uma rajada de disparo de ar, né, de projétil ali, acertou a cabeça, o capacete do balístico de um policial do choque e cravejou umas viaturas do tático. E vindo para casa, depois da situação, aí a gente acabou, né, adentrando ao bairro, né? Foi bem no começo do bairro São Paulo. Começou a vir os moradores de fora. Então a gente passou a madrugada inteira ali. E aí em casa, no dia seguinte, você começa a refletir sobre aquilo. As coincidência, né? Mais uma das infinitas coincidências que acompanha a vida do cara, né? Justamente o policial do choque que estava usando o capacete balístico. A gente estava utilizando o capacete, mas não era balístico, né? E acertou justamente na cabeça desse policial. No capacete dele. Salvo engano, dizem que tá lá guardado ainda, né? O pessoal tava conversando com um policial de choque lá, ele falou que inclusive tinha um capacete lá. Não sei se é dessa ocorrência, mas dizem, né? Falam que é dessa situação ali. E aí depois você fica realmente pensando, essa fração de segundos, tudo poderia ter acabado, né? E fora essa, teve mais umas 2, 3, de onde realmente você ouve o estampido e depois, né, o deslocamento de ar e né, passando o próximo. Com um som também, né, que é característico. E eu acho que tive mais 3 ou 4 ocorrências desse tipo. Teve aquela no Sem Terra. Lá em Sem Terra, né? A gente tava junto. Então, assim, ó, marca bastante porque mostra a seguinte situação, né, condição, né? É muito rápido, né? Vai ser muito rápido, né? É instantâneo, né? Você não vai nem perceber se acontecer. E acaba naquele momento, né? Então, realmente, por vezes, eu fico pensando nessas situações. Você vai para casa, você não sabe se volta. A gente planeja toda uma semana, né? Todo um mês, né? Sem saber se Mas nunca planejou assim. E se for essa última semana, o último serviço? Eu tenho um costume meu, mas quando eu tô de serviço, eu sempre torço. É que nem o Valber falou. Pô, a gente chega, tomara que dê uma PCR, tomara que dê um surto, tomara que dê, né? Negócio de grande muvuca. Mas eu sempre torço para que nunca aconteça de eu pegar a ocorrência com criança. É a única coisa que eu peço, assim, não quero, não gosto, né? E é uma coisa que mexe muito comigo. E eu sempre tenho o costume de, quando acaba acontecendo isso, eu sempre peço pra pessoa que tá comigo de plantão, eu preciso de 5 minutos, eu preciso passar em casa. Eu preciso passar em casa e eu preciso dar um beijo no meu filho, eu preciso ver que ele tá bem, eu preciso ver que ele tá, né? Vocês têm isso também com vocês? O Valber, eu conheço a filha do Valber, né? Vocês têm isso com vocês também? Pô, preciso passar lá, preciso ver que tá bem, preciso sentir aquele beijo, aquele, né, o abraço
como é que é essa sensação? Porque pra vocês há um risco de vida. Pra mim não há um risco de vida. Sim. Né? Mas eu sei que pra vocês existe essa questão, tipo, pô, a qualquer momento talvez eu não... Mas há, né, Jorge? Né? Na verdade, você pensa que não, né? O cara vai nessa garantia, né? Mas não, né? O cara tem, né? Há um deslocamento, né, cara? Sim. O veículos de emergência, no geral, quando estão em prioridade, é E loucura. há um risco também, né? Às vezes pega um surto, já aconteceu Isso. várias vezes. De Monte Alegre, a gente atende muito. Nos conta um pouquinho, eu queria saber uma história de vocês. Talvez que vocês tenham trabalhado junto. Uma ocorrência que vocês tenham pego junto, que vocês possam contar aí como é que foi a experiência. Que o Valber, eu sei que ele tem esse jeito mais na dele, mais pacato, vamos dizer assim. Mas como é que é trabalhar em conjunto vocês? Quer contar uma história aí? Pode dar. Conta uma senhora aí, cara. Conta aquela de Tijucas ali, então. De Tijucas? Aquela ali é massa. Foi uma OPO, né? Uma operação, chamaram, né? A gente foi solicitado. Celesc, né? Isso. Para dar um apoio para a equipe da Celesc, lá em Tijucas, no Sem Terra, né? Você já conhece ali o Sem Terra, já ouviu falar? Que fica atrás da Porto Belo Pisos. Na Marginal Oeste tem aquela empresa a fábrica da Porto Belo Piso. E ali atrás criou-se um assentamento ilegal e depois virou... Acho que o bairro, né? O bairro... Basicamente como Vila Fortaleza. Eu já de Progresso ali, não lembro o nome, não me lembro o nome. Aí... mais conhecido como Sem Terra, né? E... Dali que acabaram criando uma facção, o STR. E foi logo depois, né, que teve a Operação Ragnarok lá, né? Isso. Que foi encabeçada pela equipe do Tático em Balneário lá em Tijucas, né? Na época, a Tijucas ainda pertencia ao Balneário Camboriú, né? A gente fazia policiamento lá. Então era bem esporádico a gente fazer o policiamento lá. Mas toda vez que a gente ia lá, acabava dando algum tipo de confronto. Dava, né? Cada enxadada era... O que aconteceu é que muito vagabundo oriundo de Floripa foi tomando posse ali e aí criaram, né, a organização deles, né? Tomaram realmente conta São duas ruas paralelas, né? Eram duas, né? Acho que 2 ruas, com mais uma terceira depois no lá final. No final ali, né? E aí tinha algumas, né, que ligavam a elas, né? No meio das quadras ali. E aí que formou uma facção ali. E muita incidência de tráfico, de masculino armado, mas muita arma tinha ali. E aí a polícia sempre solicitava apoio, né, pra gente fazer intervenção lá. Então houve uma solicitação da Celeste para corte de gatos, né, de luz, de energia elétrica. E veio uma solicitação ao nosso batalhão para que a gente fosse para lá apoiar também. E começou a operação de boa, bem tranquilo. Já tinha acontecido no passado uma operação que foi desencadeada pelo Tático de Balneário Camboriú, né, a nível de comando de batalhão. A Operação Ragnarok, onde foi desarticulada toda essa facção. Então, nessa época da ocorrência que o Valber mencionou, a gente já estava mais tranquilo. E o caminhão da Celeste entrou na rua que fica lá aos fundos, bem aos fundos da Porto Belo, né, o muro ali da Porto Belo Piso, e começou a transitar ali no meio, junto com a guarnição. E aí passou um tempo ali, os policiais da RP, né, vieram chamar a gente, né? Falando que 2 caras correram, a gente viu, né? Teve o policial nosso, viu, né? Isso, né? Eu lembro que eu era motorista, né, nesse dia. Dirigi ali por quase 8 anos no Tático. Aí, quando eram 2 ruas bem compridas, assim, né? Lá no final, uma dessas ruas virava uma terceira, mas de acesso, de entrada, era só 2. Então, só para entrar no bairro, obrigado a entrar por ali. Não tinha saída nos fundos, nada. E isso favorecia o vagabundo, porque eles conseguiam controlar todo mundo que entrava, né? Chegou um ponto, antes da Operação Ragnarok, que os caras estavam fazendo... Os caras faziam contenção, todo mundo que entrava no bairro, os vagabundos vinham, olhavam, mandavam acender a luz, igual o Blitz da polícia, assim, tava nesse ponto. Aí tinha que se identificar com eles. Tava num ponto que guarnição de rádio patrulha não entrava mais, eles confrontavam com as guarnições sempre, atiravam nas guarnições e tal, várias viaturas ali, quando entraram, foram recebidas a tiro. Então tava nesse nível. Aí a gente foi startada ali a Operação Ragnarok, e isso deu uma desarticulada nessa facção. E posteriormente, nessa operação com a Celeste ali, como eu estava contando, eram 2 ruas compridas. Nós estávamos transitando, dando apoio para a Celeste ali. E em dado momento, eu lembro que a gente, transitando pelo meio da rua, nós vimos que lá no fundo correu. Umas 3, 4 pessoas correram. Pô, os vagabundos. Os bichos estavam fazendo um corre ali.
Aí aceleramos a barca, chegamos lá, não tinha mais ninguém na rua. Aí daí a gente começou a achar um portão aberto, um pouco de droga que eles jogaram ali e algumas coisas acontecendo. A marca no chão, né? Marca no chão do... A gente tem informação, a gente tem conhecimento, Sim. né? A gente fez vários cursos ali na polícia, né? E um deles é o curso de patrulha rural, que o BOP oferta, né, aos policiais do tático, né? Então você consegue fazer o rastreio. E aí você vê, aí você acaba, né, percebendo que pelas marcas da pegada, a pessoa estava em velocidade acelerada. Né? Exatamente. Aí dali a gente começou a rastrear o trajeto deles. Aí chegamos até uma residência abandonada, assim. Bem sem portas abertas, janelas abertas e tal. E fomos adentrando e tal. E acabou que foi tentado abordar um masculino dentro da casa. O masculino estava armado com um revólver ali. E acabou confrontando com o senhor e com o sargento Eduardo, né? Isso. E veio óbito dentro da residência ali, dentro dessa casa abandonada. Beleza. O cara veio óbito, o cara tinha um mandado de prisão por homicídio, tinha outros mandados de prisão, um vagabundaço assim. Era um dos, na verdade, na hierarquia lá, era um dos cabeças, né? cabeças, era o RD, né? Vulgo RD, né? Aí foi acionado os órgãos ali, SAMU e tal, fazer ali o atendimento dele. Posteriormente, quando foi constatada a morte, foi acionado o IML, Polícia Civil, e nós ficamos ali aguardando. Como deu o confronto, a gente joga na rede de rádio, choveu de viaturas, né? Várias viaturas vieram. Da cidade, de Camboriú também. Eu lembro do tático de Camboriú, né? Camboriú. Santo Eliseu tava, né? E chegaram outras guarnições, nós estávamos todo mundo ali esperando. Viatura do IML, perito, polícia civil, várias viaturas no fundo do Até a bairro. imprensa havia chego já. A imprensa, já tinha chegado a imprensa. Nós tudo ali conversando, situação dominada. Imagina, tinha mais de 20 policiais ali, mais de 20 policiais, tranquilamente, contando uns policiais civis ali. Tinha mais de 20 policiais. Todo mundo tranquilo, conversando assim, em pé e tal. Daqui a pouco... Eu lembro do barulho até hoje. Foi 3 estampidos separados e algumas rajadas, assim, na nossa direção. Eu lembro que acertou o vidro de uma das viaturas, né? Salvo engano, da Polícia Civil. Cara, foi um barata voa. Né? É carro da imprensa também, Carro né? da Foi imprensa. alvejado, né? Nessa hora, cara, a gente vê quem é de verdade e quem é de mentira, como diz a história. Nessa hora a gente vê quem é de verdade e quem é de mentira, cara. Assim, eu lembro de policiais... lembro de policiais tremendo. Lembro de policial fazendo escândalo. Se escondendo Policial de outra instituição. Policial gritando, chama a polícia! De outra polícia. É verdade. De outra polícia fazendo escândalo. Lembra? Meu Deus. Se eu quiser continuar aí, Não, cara, assim, pode, ó. né? Aí, o que aconteceu? Mas de verdade, cara. Foi um barata voa, assim, ó. Teve uma policial de outra instituição lá, que eu não vou citar o nome. Que ela... Cara, assim, ó, ela entrou em choque, cara. Começou a passar mal e tremer, se jogou no chão e, meu Deus do céu, eu vou morrer e aquela coisa toda. Eu lembro que a gente agrupou e nós não sabíamos de onde tinha vindo o tiro. Poderia ter vindo de qualquer lugar, né? É uma área, no final do bairro, já era bem rural, assim, cercado de pastos, uma área de mata e tal. Então poderia ter vindo de qualquer lugar, né? Aí formamos ali um grupo, começamos a buscar organizamos no meio do caos. Formou duas patrulhas. Né? Formamos 2 patrulhas e começamos a tentar identificar de onde poderia estar vindo os tiros. Começamos a ganhar as vielas, ver se ganhava alguma coisa. Tinha várias vielas e tal. Se a gente ganhava alguma coisa. Não localizamos mais quem havia efetuado esses disparos, mas posteriormente, através de um informante, a gente ficou sabendo que o cara que era o 01 da facção, ele não havia sido preso na operação e ele estava bem próximo, possivelmente ele foi um dos que correu, né? Ele estava bem próximo da onde nós estávamos. Quando ele correu, ele se escondeu num lugar ali e ele ficou ali escondidinho e, pelo que o informante falou, ele dizia assim, ó, cara, faz qualquer coisa pra chamar a atenção da polícia pra eu poder sair daqui, senão eles vão me achar. E a gente descobriu só depois, né? E nós descobrimos só depois, através dos tiros pra cara poder... Aí, possivelmente, o que a gente acha que aconteceu? Pelo que a informação, o informante passou pra nós ali, um molequinho daquele ali pegou uma pistola com seletor de rajada ali, uma Glock seletor de rajada, botou num beco na direção da viatura e atirou, descarregou o carregador só ali com 30 munições pra poder tirar a atenção. Mas nesse descarregar de munições ali,
Poderia ter acertado alguém como acertou a viatura e tal, né? Mas é engraçado porque, de fato, a gente vê como as coisas são na vida real, né? Então, Jorge, teve algumas coisas bem interessantes. O Valber falando agora, né? Traz à tona ali, né? Algumas flashes ali da situação, né? E é legal, porque uma das coisas que foi perceptível é que realmente quem não opera não está preparado para isso, né? Diferentemente da nossa equipe, né? E eu falo falo realmente, né? Feliz a vida ali que realmente a gente agrupou e foi para cima. Ele foi pra cima. Enquanto tinha gente que não sabia o que estava fazendo, né? Teve gente com medo, tinha a menina da imprensa, ela não parava de tremer, né, as mãos. Então tinha policiais se escondendo, e normal. Não, assim, ó, eu não vou, né, poder exigir de alguém algo que ele não tá habituado a fazer. Por isso que eu acho legal o trinômio do que né, os policiais da equipe tática tem que carregar. Trinômio que é o treinar, operar e instruir. A gente treina, a gente opera e a gente instrui. Então, assim, ó, e quando acontece, a memória muscular, ela mostra realmente ser eficaz, né? Todo mundo correndo, gente chorando, né? Gente se escondendo e a gente, Carneiro, né? Montou a nossa patrulha e fomos para a direção de onde a gente presumiu que vieram os disparos, né? E, na verdade, a gente achou, né? Foi na frente, ele entrou pelos fundos de uma igrejinha e pelo muro da igrejinha ele efetuou os disparos. Botou o braço para fora e efetuou o disparo. E por que essa ocorrência é interessante falar, né? Porque, tipo assim, quando a gente vai para uma ocorrência em que há um masculino armado ou que há vagabundos armados, alguma coisa assim, normalmente a guarnição que tá indo, a equipe que tá indo, já é uma equipe que tá indo ciente do que tá acontecendo. A gente já se preparou ali, seja emocionalmente, seja entre nós, a gente já bolou um plano, vamos fazer assim, vamos entrar de tal forma e tal. Nem sempre sai como a gente planeja tudo, chega no cenário, às vezes algumas coisas são diferentes, mas a gente já se preparou para isso, né? E normalmente tá ali quem era para tá, quem tá preparado para fazer aquilo ali, né? E nessa ocorrência não, essa ocorrência pegou todo mundo desprevenido. Então foi legal quando a gente conta dela, porque de fato a gente consegue ver na essência, tipo assim, ó, ninguém tava esperando aquilo ali. Ninguém ia imaginar que com 20 e poucos, 30 policiais no bairro, os caras iam fazer isso, iam tentar alguma coisa. Então a gente tava bem tranquilo, trocando ideia, conversando, dando risada e tal, enquanto o pessoal da perícia fazia ali o atendimento, a gente tava bem descontraído. E do 0 a 100, muito rápido, tipo assim, ó, mostra a realidade, entendeu, do ser humano. Porque o ser humano que vai de 0 a 100 muito rápido, ele vai fazer o que normalmente o instinto dele diz pra fazer. Isso que você falou é legal. Nessa hora o que a gente fez? Eu lembro que eu me abaixei, fui na porta, tava do lado da minha viatura, abri a porta da viatura, peguei o fuzil, eu era motorista, não tava com fuzil, peguei o fuzil e já procurei a equipe. Os caras estão aqui, eu vou encarneirar com eles. Show. Carneirão, fizemos o que tinha que fazer. Enquanto isso, tinha policial que só se enfiou num buraco no chão. Teve... Cara, assim, e a gente surpreende, tá? Porque, pô, policiais que o cara às vezes não esperava que fosse agir de maneira com coragem, com técnica. Pô, policiais que surpreenderam positivamente. O cara foi guerreiro. O cara, pô, vou encarneirar com vocês aqui e tal. Então isso é muito legal, porque aí mostra a essência, não é nada programado. Daqui a pouco quando a gente viu, era disparo na nossa direção, vidro quebrando e salve-se quem puder, entendeu? Então isso mostra quem a pessoa é na essência, o que a pessoa de fato treina. Então isso é bem, bem legal, né? Pode falar um palavrão? Pode. Tem um polícia da nossa equipe que ele usou um termo muito interessante, é legal realmente, né? Ele falou que a gente acaba sendo foda no caos. E é verdade, é a mais pura verdade. Não é por ser melhor, é por ser diferente, né? É por ser se condicionar diariamente. Poderia treinar mais, poderia intensificar mais em determinados conhecimentos, sim, né? Mas o que a gente faz já nos habilita realmente a ser foda no caos. Uma outra ocorrência rapidinho, né? Dentro do Morro do Boi, a gente ia acabar de receber esse ponto 30, né? Roubo em Porto Belo, troca de tiro com as guarnições, pneus de viatura furado com miguelitos, os caras fugindo pela BR, a nossa equipe, eu tava saindo de férias às 2 da manhã e era 1h40, a gente subia a BR feliz da vida, bem louco, né? O Sargento José e o Sargento Elvis. E quando a gente se aproxima do veículo, né, a gente conseguiu interceptar o carro lá no trevo da Peixaria em Itapema. E ele sentido sul-norte, fez o roubo em Porto Belo, atravessou a minha praia inteirinha na contramão pela Nereu Ramos, e ali troca de tiro com guarnições de Itapema também. E quando a gente identificou o carro, conseguimos encostar neles,
a nossa viatura tinha baixado era um domingo, durante o dia, aí a gente tava com a equipe, com a viatura da Honda Escolar, um Simplisma, e dentro do túnel do Morro do Boi, os caras viraram para trás e começaram a disparar 4 vagabundos dentro do carro, acho que morreram 2 ou 3 nessa ocorrência, e dentro do túnel do Morro do Boi, outra viatura junto conosco, acompanhando, quando começaram a perceber aquelas bolas de fogo saindo da lateral do carro do Logan que estava à frente, a viatura começou a ficar para trás. E a gente colando e trocando tiro. Ou seja, aquilo que o Val fala, a gente vai em direção ao caos. Não adianta. É instinto, né? Instinto puro, não apenas instinto de sobrevivência. Mas eu acho que aquilo que já está incutido no operador do tático, né? É caçar vagabundo. Assim, a gente, em algumas fases o cara tá mais acelerado, outro mais de boa, mas assim, ó, quando acontece, aí realmente mostra que tem na essência, né? Mostra que tem na essência. E mostra o que de fato o cara treina. Cara, assim, ó, na hora do caos ali, da ocorrência, seja qual for a ocorrência, não dá tempo pra pensar. É aquilo que se fala, é o jargão que todo mundo conhece. O cara é o que o cara treina. O cara é o que o cara busca se aperfeiçoar, o que o cara busca fazer. E isso, no momento do caos, é o que vai se revelar, assim. Então isso é bem legal. Ali a gente assim. descobre quem é o quem é de verdade. E Jorge, se for computar aqui, né, as ocorrências, o cara pode contar a história do cara. Né, teve aquela do outro roubo da construtora lá em Itapema. Eu acho muito legal nessa situação, assim, quando você, né, pediu para falar de história, e você vai lembrando das histórias, e você vê a atuação, né, de um outro policial que estava com você, e você vê o desenvolver técnico na situação, né? Aquela que teve 4 agentes, um deles, inclusive, morreu lá no Rio de Janeiro com troca de tiro dos policiais, o Puga, né, um vagabundo. Ele falava, né, que se fosse para ele morrer, ele iria levar um policial junto. Ele sempre falou isso, né? É natural que ele era aqui de Camboriú, aqui do Monte Alegre. E a gente pegou a ocorrência com ele. Os vagabundos saíram do carro, fugiram de Itapema, vieram para aqui do lado do Colégio Energia, perto da antiga Joaçaba Pneus. O Sub estava, inclusive, trocando o pneu ali do carro. Eles começaram a ouvir os tiros. Ali eu acho que também foram 2 ou 3. E quando eu desci da viatura, o cara correndo armado, a gente trocando o tiro. Quando eu olhei aqui, o Elvis parou do lado, né? Santo Elvis, né? Com o fuzil, ou seja, encarneirado, ou seja, quase posição torre, né? Uma que a gente fala ali que é que é lado a lado ali, né? Progredindo, ponta dupla. E você vê assim, ó, tipo, o vagabundo fugindo e a gente indo atrás, né? De encontro ao tiro, e você vê que é tudo automático, né? Eu bancando ali com a pistola, daqui a pouco só vejo aqui o cano fuzil do lado aqui, rufando o fuzil, o tiro comendo. Ou seja, tudo instintivo, tudo programado, sem você pensar muito. É isso aí. Bacana. A importância do treinar, né? Importância do treino. Técnica e tal. Pessoal, a gente vai chegando no fim de mais um episódio. Eu acho que se deixar, a gente vai longe aqui. O resto a gente nem começou a falar de alienígenas e coisas que a gente pode falar, né? Que conversa boa. Mas eu não poderia deixar de agradecer. O podcast, ele começou basicamente há 8 meses. Legal. E a gente já tem patrocinadores. Inclusive, uma das pessoas que acreditou no projeto é o pessoal da M-Doctors, do Dr. Gustavo Deboni, um médico emergencista que dá cursos a médicos e enfermeiros, ao qual ele passa, inclusive, essa parte, né? Pacientes em alto risco, pacientes, às vezes, baleado, né? Então, foi uma das pessoas que acreditou no projeto do Papo de Emergência, né? Que legal. E hoje eu vou presentear vocês. Que legal. Não poderia deixar de dar um... É simples, tá? Mas é de coração. Sargento. Obrigado. Obrigado, cara. Que legal. Seu. Uma camisa do... O senhor permite a gente, em outra oportunidade, Quero trazer o brevet do tático para você? Para mim vai ser uma honra. Presente. Pra mim vai ser uma honra. Aí você vai entender, assim, né? Já de antemão já deixa o significado da simbologia, né? Ele nada mais é do que o brevet circundado com folhas de louro, né? No fundo do brevet, tabuleiro de xadrez com um punhal sobreposto e um raio, né? Que cada símbolo ali ele tem uma explicação, né? Ele tem um motivo, né? De estar composto daquela forma. Você quer falar, Valber? Não, pode falar sim. Toda a nossa atuação ela se baseia na estratégia, cujo tabuleiro de xadrez representa ali, né? Assim como a rapidez e ação vigorosa do raio, né? E o sigilo do punhal. Então, na maioria das nossas ocorrências, a gente acaba se pautando nesses princípios, nesses valores, né? Então, por isso realmente que
O tático ele não vai para empatar, muito menos perder, né? A ideia é ir lá e realmente resolver o que tem que ser resolvido. Então, logo o senhor estará com, né, o seu brevet, tá bom? Muito obrigado. Todo o mérito, Pra mim claro. vai ser uma honra. Pra mim vai ser uma honra. E o pessoal Foi da bom. Lamberts, né? Personalizados, é quem patrocina a gente com esse presentinho. Ali tem um adesivo do Papo de Emergência também junto. Massa. E pra mim é uma honra receber os senhores aqui. Foi uma honra entrevistar os senhores. E tenho certeza que vai ser uma honra pra quem tá assistindo poder conhecer um pouquinho de como é que é o trabalho do tático. Porra, máximo. Querem deixar Quero, cara. uma breve mensagem? À vontade. Vamos lá. Primeiro quero te agradecer pelo convite, dizer que é uma honra. Primeira experiência aí num podcast, né, cara? E muito feliz de estar aqui. Se tu me permitir falar também rapidinho sobre o projeto que eu tenho um Claro, projeto vontade. O projeto chama-se Asymmetric Solutions. É um projeto que visa levar treinamento especializado aí para pessoas que têm interesse no mundo da arma de fogo, treinamentos no geral, treinamentos táticos para quem gosta, treinamento institucional também. Então, se puderem seguir lá, Asymmetric Solutions. Vou seguir, inclusive, se tiver oportunidade, vou participar. Excelente, excelente. E, cara, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. É uma honra estar aqui. Sargento. Então, obrigado pelo convite, né? Obrigado mesmo, lisonjeado por ter vindo, né? Agradecer ali também o Sub, né? Porque pediu para que viesse. Verdade. Sub Emerson que fez toda a ponte, né? Fez toda a ponte, né? Sub, Tamo junto. nosso 01 do pelotão ali. E incentiva e motiva, né, os demais que estão vindo por conta da sua história. Mas realmente todos ali têm suas histórias, né? Então é legal que todo mundo pode contar suas próprias histórias também. Ou seja, é um conjunto de policiais, né? Trazendo suas expertises, suas experiências, né? Ninguém ali usa aquela farda ao acaso, né? Tem todo um porquê por detrás. E, irmão, que agradecer novamente, né? Agradecer primeiramente a Deus, né? Por ter nos permitido vir aqui. Para ele, por ele e dele, todas as coisas. Então, feliz por partilhar um pouquinho das experiências. Mandar um beijo para minha esposa, Kathleen. Verdade. Isso é importante, isso é importante. Minha esposa tá na expectativa. Esposa e filha, lá. Lara. E, cara, antes de tudo, como você já ouviu falar, né? Somos pessoas dotadas de falhas, né? Mas também carregamos qualidades. E o tático tem certeza, né? Que uma das maiores qualidades é que todos são tementes a Deus, em primeiro lugar. E todos sabem sim, né? Que por detrás de toda abordagem policial há um ser humano com suas necessidades e dependências, né? Mas quem define a abordagem, como disse o Valber, não somos nós, né? É o abordado. Então, assim, a nossa abordagem ela vai ser totalmente branda, desde que o abordado assim queira. No mais, a gente vai resolver da forma que tem que ser resolvido. E obrigado mesmo. Feliz por ter vindo. Honrado. Agradeço ao Sub por ter feito essa ponte. E já vou puxar a orelha do PC, que o PC também era pra ter vindo e não veio, ficou com vergonha, tá? Então, já sabe, né, PC? Mas, Sub, brigadão por ter feito essa ponte. Rapaz, obrigado por terem vindo. Pra mim, como eu falei, foi uma honra entrevistar vocês. Ô, Jorge, um beijo pra minha esposa também. Eu vou apanhar em casa. Alguém já tava na esquerda aqui. Um beijo pra minha esposa, um beijo pra minha filha também, que vão assistir com certeza aí. Um beijo, amo vocês. Tá vendo? Um homem bem treinado, sabe quando... Ok. Pessoal, e assim vamos chegando no final de mais um episódio, um Papo de Emergência e até a próxima. Boa.